Justiça ou medo do povo? Afinal, o povo não deve ter medo do seu governo. O governo é quem deve ter medo do seu povo. E isso está se tornando uma realidade no Brasil. Hoje temos líderes que se opõem jogando honestamente dentro das 4 linhas. Apesar de não ser fácil jogar limpo com quem só joga sujo, opositores do sistema se mantêm de pé. O grande problema é que o preço pago por quem desafia o sistema é um preço alto demais. A verdade é que a política nunca foi um ambiente limpo. Mas o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos tem levantado questionamentos sérios. Riscar uma estátua de batom, você ganha 14 anos de prisão. Um idoso aposentado pagar um empréstimo que não foi feito por ele é simplesmente um erro de sistema. Lutar pelos seus direitos e manifestações, você é considerado um terrorista e é julgado como tal. Apoiar líderes ditadores de outros países dando dinheiro do Brasil ao invés de usar em prol do brasileiro. Isso não pode nem ser chamado de crime. Condenações que, para muitos, levantam dúvidas. Decisões que dividem opiniões. Em meio a tudo isso, surgiu um nome que se tornou impossível de ignorar. Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro nasceu em Glicério, São Paulo, em 21 de março de 1955. Seu nome foi uma homenagem a Jair Rosa Pinto, um jogador de futebol de quem seu pai era fã. Bolsonaro, desde novo, já sabia que queria seguir uma carreira militar. Se formou paraquedista na Escola de Agulhas Negras. O que ele não sabia é que mais tarde ele teria uma certa vocação para a política. Entrou na política em 1989 pelo Partido Democrata Cristão, o PDC. Antes de se tornar presidente, Bolsonaro sempre teve uma trajetória, digamos que discreta, na política. Nunca teve grande apoio e não conseguiu aprovar nenhum projeto durante sua trajetória como deputado federal. Em Brasília, de 1991 a 2018, durante 7 mandatos. Acredito que boa parte das pessoas nunca ouviram falar do Bolsonaro antes do impeachment da Dilma. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! E mesmo não sendo um homem com tanta relevância na política, Bolsonaro resolve se candidatar a presidente da República. E como já se era de esperar, entre os candidatos ele era o menos favorável nas pesquisas. Também tinha apresentações pacatas nos debates. Por outro lado, na internet ele se tornou bastante popular, principalmente entre os artistas. Um dos maiores apoiadores foi o Gustavo Lima, o maior cantor sertanejo do país. No meio digital não existem dúvidas de que Bolsonaro tinha maiores chances de ocupar o cargo de presidente do Brasil. Em 2019, Jair Messias Bolsonaro se torna o 38º presidente do Brasil com aproximadamente 58 milhões de votos. Durante seu mandato existiram 3 ideias que causaram muita discussão no Brasil: a redução da maioridade penal, o direito à legítima defesa e a posse de arma de fogo para cidadãos sem antecedentes criminais. Eu não vou detalhar cada uma das 3. Porém, não tem como negar que realmente existe a necessidade de uma reforma nas leis do nosso país. Bolsonaro sempre foi um político polêmico. Suas ideias políticas, seu jeito de conversar e de lidar com o povo fez com que ele fosse ganhando popularidade, arrastando multidões por onde passasse. Rezo um Pai Nosso e peço a Deus que nós, vocês, povo brasileiro, não experimente as dores do comunismo. Olha os nossos irmãos venezuelanos. Discursar e estar no meio de seus apoiadores só tem um problema. Nem todo mundo que está lá está para te apoiar. Alguns estão para te apunhalar. No decorrer da corrida pela presidência, a cor verde e amarela tornou-se um símbolo. Em todas as passeatas e as famosas motociatas, as cores verde e amarela são predominantes. Na história do nosso país é difícil lembrar outro presidente que foi tão ovacionado assim. Tanta popularidade, amado por multidões, só poderia deixar Bolsonaro super à vontade no meio do povo. Afinal, ele é amado. Então, ele é a única solução que a gente tem hoje de prosperar esse país. Para a gente não virar uma Argentina, uma Nicarágua, uma Venezuela.
né? Fico muito emocionada por falar do nosso presidente, né? Por tudo que ele já fez por nós, por esse Brasil lindo, maravilhoso, entendeu? E vai melhorar mais. Mas o problema é que o sentimento mais próximo do amor é o ódio. E às 15h30 do dia 6 de setembro de 2018, o lobo estava disfarçado de cordeiro no meio da multidão em um evento em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Adélio Bispo de Oliveira é o nome do lobo que tentou ceifar a vida de Bolsonaro naquela tarde. Ex-garçom que já foi afiliado ao PSOL praticou a tentativa de homicídio aos 42 anos, sem hesitar em nenhum momento, mesmo estando no meio de uma multidão que ovacionava o candidato à presidência. Como todos sabemos, Adélio foi preso, passou por audiência de custódia para saber como ele foi tratado depois que ele enfiou uma faca na barriga de outro ser humano. Em seguida, foi diagnosticado com problemas psiquiátricos. Hoje, Adélio segue internado sob medida de segurança por tempo indeterminado. Por parte da polícia ali, o senhor sofreu algum maus tratos, alguma agressão? O senhor foi torturado? Um ou outro policial assim, né, bem autoritário, né? Como foi diagnosticado com problemas psiquiátricos, então a justiça o absolveu e ele não segue preso, segue internado. E por falar em justiça, esse é o ponto alto do vídeo. A vida do Bolsonaro, com certeza, foi mais fácil quando ele era deputado. A caminhada pela presidência foi árdua. Antes de conseguir ser presidente, sofreu uma tentativa de homicídio. Durante a presidência, ocorreu a pandemia. Depois da presidência, foi acusado de crimes pelo ministro Alexandre de Moraes. E hoje se encontra preso na Papudinha. Bolsonaro foi condenado por planejar e tentar um golpe de Estado, organização criminosa e armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, destruição e dano de patrimônio público, fraude e abuso de poder eleitoral. Dentre as provas apresentadas, uma que chamou muito a atenção foram os 70 terabytes de arquivos para serem analisados. Isso é humanamente impossível de ser analisado no tempo que tiveram. Se transformássemos esse material em folha de papel, seria uma pilha de quase 580 quilômetros de altura, algo como mais de 60 vezes o tamanho do Everest. Se esses 70 terabytes fossem vídeos em altíssima qualidade, daria mais de 2.000 horas de gravação. Quase 3 meses assistindo sem parar, 24 horas por dia. Ou ainda mais simples, seria como passar quase um ano assistindo 8 horas de vídeo todos os dias. Diante das provas apresentadas, apenas um ministro pareceu ser sensato em seu julgamento. Concluo assim pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. São coisas que estão acontecendo que são, no mínimo, questionáveis. E o que eu digo aqui não é sobre ideologia, é sobre a percepção de justiça. Porque quando parte da população começa a duvidar da imparcialidade das decisões, o problema deixa de ser político, passa a ser institucional. E quando a confiança nas instituições começa a enfraquecer, quem perde não é um lado, é o país inteiro. Hoje o Brasil não está apenas dividido, está inquieto. Muita gente está cansada de decisões que não entende, cansada de não se sentir ouvida, cansada de ver a confiança nas instituições sendo colocada em dúvida todos os dias. O que estamos vivendo agora pode virar capítulo nos livros de história, porque a história ainda está sendo escrita, e ela está sendo escrita diante dos nossos olhos. Em uma democracia, o poder não nasce em gabinetes, o poder emana do povo, e quando o povo começa a questionar, quando começa a prestar atenção, quando começa a cobrar, algo muda, porque gostem ou não, o povo está acordado. Como já foi dito no início deste vídeo, o povo não deve ter medo de seu governo. O governo é quem deve ter medo do seu povo.
A internet se tornou uma ferramenta poderosa contra o sistema. Por meio dela se levantam movimentos, passeatas e até longas caminhadas. Recentemente, todo o Brasil acompanhou a caminhada que o deputado Nicolas Ferreira começou em Minas Gerais e foi até Brasília. Uma caminhada que teve início no dia 19 de janeiro, em Paracatu, e teve fim dia 25 de janeiro, na esplanada dos Ministérios no Distrito Federal. O objetivo do ato simbólico visou protestar contra decisões judiciais e manifestar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos presos pelos atos de 8 de janeiro. O protesto começou bem tímido, com poucas pessoas, completamente diferente do jeito que terminou, com uma gigantesca multidão. Durante o trajeto teve apoio do agro e até de pessoas levando mantimentos de helicóptero, tudo para incentivar o protesto. Foi um movimento que parou o Brasil. Graças à internet. Apenas 2 emissoras de televisão fizeram breves matérias sobre o assunto. Por outro lado, na internet não se falava em mais nada. Instagram e YouTube foram as principais ferramentas do protesto. Abuso de poder, privilégios, decisões tomadas longe do olhar do povo. Nada disso passa despercebido. O brasileiro pode até demorar, mas quando percebe que algo está errado, ele acorda. E movimentos como o que o Nicolas fez não são apenas gestos simbólicos. São sinais. Sinais de que existe um povo cansado. Cansado de trabalhar duro enquanto vê o poder se fechar em si mesmo. Cansado de sentir que a conta sempre sobra para quem está na base. A história mostra uma coisa muito clara. Quando o poder se concentra demais, quando vozes começam a ser ignoradas, quando decisões deixam de ser questionadas, a democracia entra em estado de alerta. Grandes nações não caem de uma vez. Elas enfraquecem aos poucos, na normalização do absurdo, no silêncio diante do excesso, na indiferença diante do desequilíbrio. E talvez o que estamos vivendo agora seja exatamente esse momento de teste. O momento em que cada cidadão precisa decidir se vai apenas assistir ou entender. Se você acha que isso é exagero, então eu te desafio a assistir o próximo vídeo que está na tela. Porque informação não é medo, é consciência. E consciência transforma nações.